TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, Canal 13, o Amostra Grátis. Um programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo, sempre com bom tema e sempre com bom entrevistado. A nossa reprise é no sábado, a partir de 1 da tarde. No sábado, não tem como você participar, é programa de saúde gravado, 1 da tarde. Eu sempre reforço aqui com os nossos entrevistados, mas ao vivo é toda terça-feira e ao vivo você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Não justifica gravarmos, o interessante é que tenha essa interatividade. E você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a 1ª de fevereiro, hoje é dia 4. Foi um dia de muito calor e assim vai continuar nos próximos dias. E sem perda de tempo, nesta terça-feira, eu vou agora apresentar o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, em fevereiro, nesta primeira terça-feira, eu recebo o naturopata Ramon de Assis. Boa noite, Ramon. Toda terça-feira, a primeira do mês, ele nos ajuda aqui a fazer o programa. Boa noite, prazer recebê-lo aqui mais uma vez ao vivo no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer também estar aqui presente, nesse mês de fevereiro. E para levar aí mais dicas de saúde natural para as pessoas. Sempre agregando com informação dentro da questão da naturopatia. O nosso tema daqui a pouco vai estar na tela. Hoje nós vamos falar sobre a questão da deficiência nutricional. Você que está acompanhando vai poder mandar a sua pergunta e o Ramon de Assis, como sempre, de modo espontâneo, vai estar aqui para te ajudar aqui, sempre com uma dica, sempre com um caminho. Antes da pergunta, como é que foi a terça-feira do naturopata Ramon de Assis? Foi uma terça-feira intensa também, de muito trabalho aqui em Divinópolis, Ramon? Então, normalmente, a gente já reserva no dia de vir ao seu programa para ficar um dia mais tranquilo, Mas hoje foi uma exceção, a gente acabou trabalhando mais do que o de costume, começamos bem cedinho, logo às 7 horas da manhã, e agora há pouco a gente terminou aí a nosso expediente, para poder estar aqui presente. Legal, que bacana. Você pode participar conosco, hein? Nosso tema já está na tela. Nós vamos falar sobre a questão da deficiência nutricional. Ô Ramon, o que é deficiência nutricional e o que ela pode causar? Estou te fazendo aí 2 perguntas já de uma vez para que a gente possa começar essa nossa conversa, esse nosso diálogo que é ao vivo nesse dia 4 de fevereiro. Bom, para responder a primeira parte da sua pergunta, explicar que tem 2 aspectos da deficiência nutricional. O primeiro, um aspecto patológico, Algumas pessoas podem sofrer de algumas anomalias, às vezes congênitas, às vezes não, de dificuldade em absorver ou sintetizar algumas vitaminas, alguns nutrientes, algumas proteínas no nosso organismo. Isso é uma questão mais patológica, As pessoas podem ter uma dificuldade e assim devem procurar um acompanhamento médico, algo para identificar esse problema, para ser acompanhado ali, provavelmente constantemente pela vida. Um aspecto é esse, é o problema patológico. O outro ponto importante da deficiência não tem a ver com essa dificuldade do organismo, mas sim se trata da ineficiência de darmos ao organismo o que ele precisa.
Então, é muito do que a gente come, né? O que a gente entrega para o nosso organismo, nutricionalmente falando. E aí vem essa insuficiência ou deficiência nutricional. E para responder esse segundo aspecto da sua pergunta, é válido esclarecer um ponto, Samuel, muito importante. Primeiro entender, olha só que interessante, nosso organismo, aliás, todo organismo animal, né, ao nascer, a partir do momento que nós nascemos, olha só, todos os dias morrem células e todos os dias nascem novas células no nosso corpo. A ponto de, cerca de um ano e poucos meses, todas as células do nosso corpo são substituídas integralmente. Olha que interessante isso, né? Todo o nosso organismo, daqui um ano e pouco, será substituído, inclusive internamente. Células do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso, células dos nossos ossos, dos nossos órgãos vitais, coração, aparelho digestório, né? Sistema nervoso, como eu disse, sistema endócrino, tudo será substituído em pouco mais de um ano. Olha que maravilha, olha que perfeição imaginar isso, né? A vida se refaz sempre, todos os dias, né? E aí a pergunta que vem, como é que o nosso corpo se refaz? Ele se refaz exatamente pegando nutrientes importantes, né, e levando aí para o nosso corpo transformar isso em órgãos, em tecidos, né, e são tecidos das mais variadas formas que ele precisa se refazer. Então, por que é que a gente come, né? Eu sempre faço essa pergunta no consultório, as pessoas riem e dizem, porque eu estou com fome, né? Exatamente, essa fome que o corpo pede o alimento é para que a gente forneça para ele nutrientes básicos, né? Vitaminas, minerais, proteínas, para que ele se reconstrua todos os dias. Então, na medida que a gente vai dando a ele o que ele precisa, ele vai se reconstruindo. Agora, quando isso não se faz eficiente, né? Ou seja, quando existe uma deficiência do que a gente ingere, ele também vai ter dificuldade de se refazer, de se reconstruir. Então, daí uma reflexão muito importante. Tirando essa parte patológica, que alguém pode não ter ali uma eficiência para poder pegar uma vitamina, né, proposta, mas é interessante a gente pensar que o nosso corpo se reconstrói todos os dias a partir do que a gente fornece para ele, a partir dessa matéria-prima do alimento. E é disso que a gente quer falar hoje, porque o desdobramento disso, Samuel, implica no seguinte: todas as doenças, eu ia dizer a maioria das doenças, mas todas as doenças crônicas, todas as doenças hereditárias e crônicas, hereditárias porque a gente pode criar ambiente para que elas despertem, elas surgem, né, ou crescem a partir de deficiências nutricionais. E pensando que a maior parte das deficiências é porque a gente não fornece essa matéria-prima para o nosso corpo, eis aí uma oportunidade de todos repensarem e prevenirem doenças futuras ou mesmo corrigir as que já existem. Ô Ramon, e quais são essas principais deficiências nutricionais, como sua experiência como naturopata, sempre no dia a dia aí com o paciente? Como é que você elencaria essas principais? Então, na verdade, são muitas, né? É até difícil da gente dizer assim, é mais esse nutriente ou aquele nutriente. Mas é muito comum a gente pegar no consultório, né, as deficiências, por exemplo, da chamada vitamina D, né, que é a vitamina do sol, né, que ela é sintetizada pelo sol no nosso corpo. E aí essa é uma deficiência muito comum. E por quê? Porque como ela é sintetizada pelo sol, o organismo animal, né, e sobretudo os nossos ancestrais, eles tinham uma exposição ao sol muito maior do que a nossa sociedade tem hoje. A maioria dos nossos antepassados tinham trabalhos ali no campo, né, na agricultura, viviam da caça, da pesca, e isso fazia com que eles tivessem uma exposição ao sol muito melhor do que a gente tem hoje. Então, por essa razão, é uma das vitaminas que a gente mais tem deficiência, a vitamina D, né? É o hormônio, na verdade, colecalciferol. E não só a vitamina D, Samuel, mas nós temos outras deficiências muito comuns nos dias de hoje, que é as deficiências das vitaminas do complexo B.
especialmente a vitamina B12. Também é muito comum o paciente chegar no consultório e aí a gente, né, pega o exame e olha, tem deficiência de vitamina B12, tem deficiência de vitamina D, pode ter deficiência de alguns minerais também, né? É válido informar que tem 2 minerais, tem dados da Organização Mundial da Saúde, que é o zinco, né? O zinco, metade da população mundial tem deficiência de zinco. E aonde encontrar o zinco de maneira natural? É possível na alimentação do dia a dia? Alguns alimentos possuem frações muito pequeninas de algumas das substâncias, como por exemplo o zinco. Nós vamos encontrar mais facilmente o zinco em alimentos de origem de frutos do mar, por exemplo. É mais comum. Por isso, uma deficiência muito grande, né? Boa parte da população mundial não moram ali nos litorais, né, dos oceanos, para poder ter ali uma facilidade de oferta desse tipo de nutriente. E o consumo de peixe e frutos do mar, ele é baixo do brasileiro. Ele é baixo do brasileiro. E outro mineral muito baixo, aí sim, no brasileiro, é o magnésio. Esse mineral, ele tem com abundância em regiões vulcânicas, né? Em países onde tem vulcões, nós temos abundância desse mineral. E, portanto, o Brasil, como não tem vulcões ativos, nós sabemos que a maioria de nós brasileiros temos deficiência desse mineral, como é o caso do magnésio. Muita gente fala, mas eu fiz o exame de sangue e meu magnésio deu normal. Na verdade, o exame de sangue, ele mostra a quantidade de magnésio que está correndo na nossa corrente sanguínea. Mas muitas vezes na periferia do nosso corpo, nos nossos ossos e outros tecidos, não chega ali a quantidade de magnésio devido. Então não basta um exame de sangue normal, comum, melhor dizendo, para que a gente perceba se tem quantidades devidas ou indevidas, por exemplo, de magnésio. Então, portanto, o profissional muitas vezes vai ter que ter, ou ele vai lançar mão, né, de laboratórios que têm ali exames específicos para poder saber a quantidade certa de vitaminas e minerais que aquele paciente tem, né? Ou então, sabendo que muitos desses nutrientes, algumas vitaminas, alguns minerais, em excesso, o corpo poderá eliminar naturalmente. Então, a gente usar ali de algumas ferramentas de suplementação para que o paciente melhore a sua condição de saúde e também resolva ali muitas doenças que se instalariam por essa razão, podem não se instalar por uma simples suplementação. Ô Ramon, é muita gente que está aí com falta de vitamina D. Aliás, tem uma onda aí de reportagens, de comentários de pessoas que relatam falta de vitamina D. Pode existir pessoas que já apresentam sintomas da falta da vitamina D, não tem um exame comprovado e muitas das vezes nem sabe que tem uma falta de vitamina D? É o que mais acontece, Samuel. E, na verdade, é o que a gente quer chamar atenção nesse programa, porque muitas fadigas, né? Aqueles cansaços crônicos, por mais que a pessoa descanse bem, tenha um sono reparador, ela muitas vezes está cansada, acorda cansada, né? Acorda reclamando, se queixando de cansaço. Exatamente. Isso pode ser deficiência de vitamina D, né? Ou colecalciferol, pode ser deficiência de magnésio, pode ser deficiência de ferro, pode ser deficiência de vitamina B12, né? E então podem ser esse tipo de deficiência, quando na verdade a pessoa não está muitas vezes ingerindo nos alimentos, né? Por isso que eu chamei a atenção há pouco, né, na abertura do programa, dizendo que nós não fornecemos para o corpo o que ele precisa para se refazer, né? Se o nosso sistema nervoso central precisa de todas as vitaminas do complexo B, onde é que elas estão? Se a pessoa não suplementa, será que ela está ingerindo alimentos que tenham todas as vitaminas, ou pelo menos a maioria das vitaminas do complexo B? É isso que a gente quer chamar a atenção, para que as pessoas melhorem a sua alimentação, para que a gente já forneça um básico melhor para o nosso corpo se reconstruir, mas também procurar ajuda profissional na área de saúde para que a gente faça aí, para que a gente tenha essa orientação devida, para que a gente melhore todo o funcionamento do nosso organismo. Ô Ramon, eu vou ter que encerrar agora esse bloco, mas eu vou te fazer aqui uma pergunta e ao mesmo tempo uma certa confrontação. Você já disse aqui outras vezes da questão da vitamina B12 que está na carne bovina, correto? É, correto. E também você já falou sobre a questão da importância do sol. E aí entra um pouco naquela polêmica, mas o sol causa câncer de pele e às vezes a ingestão de carne bovina em grande excesso também pode ser prejudicial para o intestino. Como é que nós, pacientes, como é que o ser humano vai encontrar aí esse equilíbrio da necessidade da presença do sol, tentando não ter o câncer de pele, mas também do consumo da carne bovina?
Então, já podemos responder? Claro. Então. Primeiramente, entender que muitas vezes o câncer de pele, né? Primeiro que tem ali o percentual de chance de desenvolver esse tipo de doença a partir ali do nosso gene. Então, quer dizer, algumas pessoas vão ter mais chance de desenvolver, outras menos. Mas entender que, na grande maioria das vezes, as pessoas só desenvolvem o câncer de pele quando lhe falta outros nutrientes. Então, a deficiência de outros nutrientes faz com que ele desenvolva mais facilmente. Dentre eles, o iodo e iodeto. A pessoa com deficiência de iodo e iodeto, que é outro mineral que a maioria das pessoas tem deficiência, vai aumentar a chance de desenvolver, por exemplo, o câncer de pele. Mas não só ele, outros nutrientes e vitaminas e minerais também podem aumentar essa predisposição. Então, o que a gente precisa? Melhorar a disponibilidade desses nutrientes para o nosso organismo. Ele se fortalecendo, ele vai ficar menos propício a desenvolver isso. E aproveito ainda, Samuel, para chamar a atenção que algumas pesquisas foram feitas, por exemplo, com as pessoas os trabalhadores que ficavam expostos ao sol. E foi percebido, por exemplo, muitos pescadores do Nordeste foram submetidos a essas pesquisas e o índice de câncer de pele dessas pessoas que ficavam mais expostas ao sol era menor do que as pessoas que não tinham exposição alguma. Então, assim, é claro que o sol, quando uma pele está desnutrida, por exemplo, ele pode aumentar a chance, mas a gente tem que olhar um todo ali naquele organismo. Muitas vezes faltam outros nutrientes para haver essa proteção. Agora, da carne, é claro que o excesso é errado em toda visão, em todo segmento da área de saúde, a gente vê como erro. Por exemplo, aquela pessoa que gosta de fazer um churrasco toda semana, todo final de semana, aí já é um excesso. Até porque o churrasco, já comprovado cientificamente, por causa daquela fumaça que sai do carvão e vai para a carne, ele também pode ser bem danoso para a nossa mucosa estomacal. Mas a gente, por exemplo, na naturopatia, a gente separa ali os tipos metabólicos de cada organismo, entendendo que alguns organismos vai ter mais sensibilidade à carne, por exemplo, bovina, que você citou, e outros menos sensibilidade. Por exemplo, as pessoas do sangue tipo O são as que mais têm o aparelho digestório preparado para digerir bem e ter menos problemas com as carnes bovinas. Já os tipos A, por exemplo, já se dá melhor com as aves. Então, um profissional atento a essas questões pode direcionar para cada paciente o que é melhor para ele e a quantidade devida para a segurança dele. Legal, olha só, é o nosso primeiro bloco, a gente está encerrando agora, você pode mandar sua pergunta, já temos aqui registrados alguns questionamentos. É o nosso primeiro e breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar na sequência do programa dessa terça-feira. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis.
Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Olha só, deixa eu dizer para você que na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro, eu teria o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez a presença da dermatologista Ellen Rose Teixeira. Nós vamos falar sobre várias questões ligadas à prevenção do câncer de pele e outras doenças do maior órgão do corpo humano. Doutora Ellen vai estar trazendo aqui informações importantes, eu repito, principalmente sobre a questão da prevenção. Obrigado aí, Túlio. No dia 18, teria o prazer de receber a psicóloga Thalita Castro. Ela gravou uma curta e objetiva chamada Dia 18 de Fevereiro. E a nossa equipe coloca para a gente agora ao vivo. Boa noite, Samuel do Vale, a todos do TV Candidez. Dia 18 de fevereiro, à noite e ao vivo, estarei no programa Amostra Grátis para uma entrevista. Nesse programa nós vamos falar um pouco de ansiedade, depressão, e como a gente pode identificar os sintomas e tratar. Conto com a audiência de todos. Boa noite, Samuel do Vale. Portanto, um abraço, portanto, para a psicóloga Thalita Castro. Vai ser ao vivo no dia 18 de fevereiro, ao vivo aqui na TV Candidez. Entrevistas que você pode acompanhar no nosso canal no YouTube são profissionais que são profissionais que trouxeram temas importantes aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Nós tivemos uma entrevista agora dentro do Janeiro Branco com o médico psiquiatra Vladimir Costa e Silva. Foi uma entrevista muito pontual, onde ele destacou sobre a questão da importância do Janeiro Branco e da saúde mental. Segundo ele, não há saúde sem saúde mental. O transplante capilar foi trazido aqui pelo médico Tomás Duca, profissional médico de São Paulo, que também aqui da Divinópolis, que veio e que trouxe aqui a sua opinião, a sua visão. Dr. Sérgio Mourão foi uma outra entrevista pontual, onde ele destacou principalmente sobre a questão da abdominoplastia. Vai estar de volta conosco em maio. E a geriatra Nayara Gonçalves foi uma entrevista de muito sucesso. Ela falou sobre a questão do Alzheimer, a doença da pessoa, mas o cuidado de toda a família. E aqui hoje, com muito prazer, eu estou recebendo no estúdio da TV Candidez a presença do naturopata Ramon de Assis. Toda primeira terça-feira ele nos ajuda aqui a fazer o programa. Ramon, sem perder tempo, como é que você, como naturopata, identifica junto ao seu paciente a deficiência nutricional? Então, tem vários aspectos. Primeiro, avaliando a própria alimentação do paciente, né? Às vezes a gente pergunta como é que é o seu dia de refeições, né? Uma a uma ali, em média, claro, né? A gente pode variar. Aí a pessoa me descreve. Por aí a gente já tem uma ideia de que pode faltar ali muitas vitaminas, né? Porque a sociedade ainda não tem esse entendimento, né? De que nós precisamos de comer para nos nutrir e não simplesmente para matar a fome. Tem gente que come o que é mais gostoso no café da manhã, o que ele mais gosta no almoço e assim por diante nas suas refeições. E não é bem assim que a gente deve cuidar do nosso corpo, né? É claro que nós não podemos perder o prazer de comer. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. É importante que a gente encontre dentre os alimentos saudáveis e nutritivos aqueles que a gente mais gosta, para a gente não perder o prazer de comer, né? É o que a gente deve fazer sempre. Mas entender que nós devemos sempre colocar na nossa boca e ingerirmos o que nos nutre, para que a gente realmente forneça o que o nosso organismo tem. Então, a partir de uma avaliação, por exemplo, Samuel, do que a pessoa come, eu já sei se ela está nutrida ou não, se ela tem deficiência ou não de nutrientes, né? A gente já tem uma ideia. E depois disso, ela vai me relatar, por exemplo, os sintomas dela, né? Normalmente, quando ela relata, por exemplo, fadiga, cansaço crônico e tudo mais, eu já vou entender que podem estar faltando alguns tipos de nutrientes, alguns tipos de vitaminas. E aí a gente já pode ou solicitar ali, né, para que a gente
saiba o que está faltando de imediato, ou mesmo já sugerir algumas coisas. Como eu falei no caso do magnésio, a gente nem pede o exame de sangue de magnésio, porque ele não vai dar ali com precisão o que a pessoa tem no corpo. Então a gente já pode sugerir ali uma suplementação de magnésio, outra hora uma suplementação de ômega 3, que também a maioria de nós não ingerimos nas quantidades devidas, a quantidade dessa gordura que faz muito bem para o nosso sistema nervoso, né, cérebro, memória e tudo mais, e também para a nossa saúde cardiológica. Então, é outra deficiência muito comum das pessoas ingerir menos ômega 3 do que deveriam. Ramon, uma telespectadora aqui que pediu para não ser identificada, ela questiona, ela diz que sente muito fraqueza, principalmente durante o período menstrual, e ela quer saber se isso pode ser um sinal de uma deficiência nutricional. Obrigado a você que participou do programa, Ramon de Assis vai te responder. Obrigado mesmo pela pergunta e participação, pergunta muito importante, né? Pode sim, né? Se a pergunta é pode ser uma deficiência, pode ser. E quando ela cita ali do período menstrual, a gente pensa que depois do fluxo menstrual, ela pode se sentir fraca, por exemplo. Ela pode ter perdido muito ferro, né? E ter baixado esses níveis de ferro, que é muito comum quando as mulheres, por exemplo, têm um fluxo menstrual muito volumoso, é muito comum as mulheres terem deficiência de ferro ou ferritina. E aí, nesse caso, nós temos que estar atentos para que, se for o caso, a gente suplementar devidamente. Ou orientar do ponto de vista ginecológico. Às vezes, a pessoa tem um fluxo muito aumentado, precisa ser regulado para que ela perca menos esse mineral e ela não sinta esse desconforto todo da menstruação. Da cidade de Carmo do Cajuru, eu recebo aqui agora a mensagem do Anderson do Carmo. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite também ao Ramon, parabéns pelo programa. Eu gostaria que o Ramon falasse sobre se existe algum tratamento natural para refluxo. Está um pouquinho fora do tema, mas eu tenho certeza que o Ramon tem uma resposta aqui dentro da questão da visão da naturopatia, não é isso, Ramon? Com certeza. Um abraço, Anderson, um abraço para todos de Carmo do Cajuru. Tenho muito carinho por essa cidade. Então, pode ser uma deficiência, né, nutricional. A gente sabe, por exemplo, que a deficiência de iodo e iodeto pode causar ali uma desregulação do pH gástrico. O zinco também ajuda na regulação do pH gástrico. Pode ter a ver, para linkar aí o questionamento do Anderson ao nosso tema de hoje. Então, pode ser uma deficiência nutricional, por exemplo. Mas, em geral, nós temos vários protocolos, viu, Anderson? Entendendo que muitas vezes os problemas gástricos, os refluxos, as gastrites, duodenites, pangastrites, podem ser exatamente a má alimentação. A pessoa não está se alimentando do que o metabolismo dela precisa. E quando a gente faz alguns ajustes, o problema pode ir embora sem mesmo a gente ter que indicar alguma formulação natural. Mas, quando é necessário, a gente indica. Nós temos desde plantas ou suplementos, né, fantástico para essa regulação do pH gástrico e podem melhorar muito rapidamente, dispensando aí muitos medicamentos químicos conhecidos que servem de analgesia gástrica. E durante o dia a dia com o paciente, como é que se faz dentro da naturopatia para combater a deficiência nutricional? Toda deficiência, ela pode ser reposta assim de maneira bem tranquila? A maioria delas, né? Essa, por exemplo, que diz respeito a quando a pessoa não ingere o que deveria, pode ser reposta tranquilamente. Em alguns casos, né, alguns alimentos, a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do Orapronobis, né? Nome popular dessa planta, Pereskia aculeata, é uma planta que fornece uma quantidade de proteína vegetal muito interessante. Quando a pessoa tem algum tipo de deficiência de proteína, é uma planta muito interessante da gente adotar. Ela pode suprir o nosso organismo de diversos nutrientes, dentre elas a proteína, mas também vai ter ali cálcio, magnésio na sua composição fitoquímica. Então, desde a alimentação, a gente pode propor, né? Olha, vamos inserir. Você gosta de Orapronobis? Gosto. Então, vamos comer? Vamos. Gosto? Eu não conheço. Vamos conhecer? Né? A gente faz essa proposta. Ou se a pessoa, não, eu não gosto. Então, a gente vai por outro caminho que seja mais favorável ao paciente. E, claro, né, a indicação ou suplementação básica. Né? Olha, você está precisando de tais nutrientes ou de tais vitaminas, vamos suplementar ela para que a pessoa tenha essa regulação. Ramon, olha só a mensagem que eu acabei de receber aqui da Neuza de São Gonçalo do Pará. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite também ao Dr. Ramon de Assis. Gostaria de dizer o quanto as orientações do Dr. Ramon foram importantes para eu reverter o alto índice de glicemia e também colesterol.
Através das mudanças de hábitos alimentares, estou resgatando minha saúde. Agradeço a atenção e o profissionalismo do Dr. Ramon. Estou sempre acompanhando a Amostra Grátis da Saúde. Obrigado aí, viu, Neuza? Eu não sei se você conhece a Neuza, mas ela tem aqui uma foto dela do perfil. Sim. É um depoimento que encoraja e, evidentemente, é um depoimento que eu acredito que deixa qualquer entrevistado satisfeito também. Ah, né? Com certeza, né, dona Neuza? Um abraço, viu? Obrigado pela mensagem, pelo carinho. Então, eu vou salientar uma coisa muito importante nesse momento, Samuel. Eu disse para a dona Neuza... Você atende muita gente de São Gonçalo do Pará? Atendo algumas pessoas da cidade, inclusive da zona rural de São Gonçalo do Pará. Tenho um carinho muito grande por essa cidade. Então, e eu dizia para a dona Neuza o quanto, né, foi impressionante. Foi um prazo de 4, 5 meses para o que a gente chama de hemoglobina glicada, né? É uma forma de nós... fazer a medição. Exatamente, para saber como é que está essa parte de glicose. Foi muito rápido, né, a regulação da hemoglobina glicada dela, dos colesteróis, né, o colesterol ruim, que é o LDL, do triglicérides. Elas foram quedas assim acentuadas num curto período. Mas eu disse para ela uma coisa, de como ela é comprometida, né? É claro que a gente tem que acertá-la ali nas sugestões, indicações e orientações, como ela mesma falou, mas o comprometimento dela, a disciplina, fez com que fosse um sucesso até agora o tratamento da dona Neuza. Obrigado, viu, dona Neuza? E nessa questão, já que você tocou no assunto da glicose, que é algo muito... que deixa todas as pessoas com muito medo, né? Pelo fato do que a glicose alta pode causar na pessoa, qual que é a receita principal, além da atividade física? Eu sei que cada caso é um caso, depende da idade, de cada situação. Eu sei também que você já falou sobre isso também em outras oportunidades aqui ao vivo na TV Candidez. Mas vamos falar um pouquinho, reforçar aí, o que pode ser feito dentro dessa questão? Primeiro que nós da naturopatia, especialmente, né, com a ferramenta da fitoterapia, que é uma das minhas especializações, nós temos protocolos maravilhosos para isso. Plantas que fazem desde a baixa da glicemia, plantas que recuperam a sensibilidade insulínica do pâncreas, plantas que roubam o açúcar em excesso dos alimentos quando já caíram no estômago. Então nós temos diversas maneiras de lidar aí com a glicemia, com o problema de glicose. Né? Por exemplo, vou citar o exemplo do feijão branco, né? Ele é até pouco utilizado, mas aquele feijão branco, aquele usado, por exemplo, na dobradinha, né, muito comum na culinária da dobradinha, cujo nome científico é Phaseolus vulgaris, né, assim que eu prescrevo, coloco na minha receita, para que a farmácia coloque, por exemplo, dentro de uma cápsula, quando eu vou indicar para o paciente. Ele tem uma capacidade incrível de dar saciedade para aquele paciente que, por exemplo, tenha compulsão alimentar e tenha a capacidade de reduzir ali a glicemia, né? E temos diversas outras plantas e protocolos que vão ajudar nessa regulação. Mas, para além disso, né, eu sei que você está perguntando de maneira mais profunda, Samuel, porque muita gente me procura, eu tenho que usar esses recursos. Mas entender que, muitas vezes, a orientação nutricional, não só o açúcar e os seus derivados, né, o que é doce, o açúcar que vai no café, o docinho depois do almoço, né, que já é sabido que é muito danoso para a nossa saúde, não só para os diabéticos, mas para a nossa saúde como um todo. Ele é altamente inflamatório, né? Uma pessoa que tem a predisposição, por exemplo, de doenças articulares, o açúcar pode acelerar muito o processo de inflamação e piorar esse quadro. Ele também ajuda aí no processo de envelhecimento das células, o açúcar, trazendo aí danos aos nossos órgãos, tecidos e até mesmo ao nosso envelhecimento externo. Mas entender que os carboidratos simples, hoje, Samuel, a gente pode dizer com muita segurança, a sociedade ingere muito mais carboidratos simples do que deveria. E que são os carboidratos simples? São as massas, são os farináceos, né? Por exemplo, do almoço e do jantar, os mais conhecidos são o arroz, o macarrão, o angu, a batata inglesa, né? E dos lanches, tudo que é feito de farinha. Todos eles, inclusive
a própria aveia. Então, todo o fubá, o polvilho, a tapioca, farinha de milho, a farinha de trigo, todos eles são, do ponto de vista metabólico, são açúcares. Quando a pessoa aprende a reduzir drasticamente, né, tanto os açúcares doces como esses açúcares não doces, como a gente chama, que são os carboidratos simples, o corpo não só vai reduzir drasticamente a glicose, que foi o que você perguntou, mas todos os tipos de inflamações. Então, quando a pessoa já entende isso, tudo muda, né? Entender, por exemplo, que uma proteína animal, como as carnes bovinas, os peixes e outros derivados de animais, como os ovos, podem ser importantíssimos no controle glicêmico, já que eles não dão picos glicêmicos. E mais, impedem que outros alimentos tenham picos muito altos. Então são orientações como essa que o naturopata pode dar, os nutricionistas também, é claro, para que a pessoa tenha ali um bom controle, talvez sem mesmo precisar de medicamentos. Legal, estou recebendo aqui várias perguntas. Deixa eu abrir aqui mais uma pergunta aqui de um telespectador. Olá, Samuel, boa noite, parabéns pelo programa, aqui é Paulo, moro no bairro Porto Velho. A banana, apesar de ser uma fruta de alto índice glicêmico, se eu parar de comer ela todo dia, eu começo a ter cãibra nas pernas, pois ando muito a pé e faço musculação. Posso continuar usando a banana? É o Paulo, do bairro Porto Velho. Obrigado, Paulo. Um abraço, viu? Um abraço para todos do Porto Velho. Hoje mesmo atendi pacientes que residem nesse bairro, que eu também já residi na infância. Bom, a banana é um alimento incrível, né? Tem muitos nutrientes e, como você mesmo disse, tem uma carga glicêmica muito alta, né, Paulo? Então, não podemos abusar da banana, né? O ideal, para que você não tenha as consequências do pico glicêmico que ela pode oferecer, tem algumas estratégias interessantes. Primeiro, aliás, isso serve para toda fruta que seja mais doce no sabor. Você pode comer sempre uma banana após uma refeição proteica, né? Após você ter ingerido, por exemplo, um omelete ou mesmo uma carne, se você come ali uma fruta mais adocicada, o pico glicêmico dela será menor. Ou adotar outras estratégias, por exemplo, colocar um fio de óleo de coco, né, sobre a banana, também vai diminuir o pico glicêmico, ou mesmo adicionar sementes a essa banana, que é o que eu sempre faço. Frequentemente, porque eu também gosto muito de banana, a gente coloca ali, por exemplo, sementes de abóbora, sementes de girassol ou outras sementes, linhaça, chia, e você também vai quebrar aí o pico glicêmico que essa fruta dá, sem ter que parar de comer. Mas, dando um gancho aí na sua colocação, Paulo, existem outras estratégias para você evitar as câimbras que você sente, né? Dentre elas, a suplementação de magnésio pode ser importante, né? Tem duas algas que eu gosto muito, né? A clorela e a espirulina também são fontes genuínas de minerais que conseguem inibir muito as câimbras que a gente sente. Então a gente tem outra estratégia, não precisa ficar preso a um só alimento. Muito bem. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o Ramon falasse sobre a questão de algumas dúvidas que eu tenho. Me chamo Daniel, moro aqui no bairro Bom Pastor, em Divinópolis. Eu, na minha alimentação, gosto muito de verduras, sobretudo folhas, couve, mostarda, e também em casa tenho orapronobis e burduega. Queria saber quais são os benefícios dessas folhas. Obrigado a você, obrigado ao doutor Ramon. Um abraço para você. Deixa eu ver o nome dele aqui, Daniel, do bairro Bom Pastor. Daniel, um abraço, viu? Obrigado pela pergunta, pela participação, né? Um abraço para todos do bairro Bom Pastor. Bom, todas essas verduras, né? Eu não vou conseguir falar dos benefícios delas todas, mas todas trazem muitos benefícios, né? E a gente falava ainda há pouco do tipo sanguíneo O, né, que tem uma facilidade digestiva e um bom aproveitamento das carnes bovinas, por exemplo, mas nós temos o metabolismo das pessoas do sangue tipo A. O tipo A tem uma facilidade de absorver todos os nutrientes dos vegetais, né? Então, as verduras, os legumes e as frutas, quem é, por exemplo, do tipo A, vai ter uma facilidade. Então, normalmente, quando o paciente nos chega ao consultório, a gente direciona. Quando ele sabe o tipo sanguíneo, a gente vai direcionar, olha, você pode comer tais alimentos que podem ser melhores para você. Então, é legal que você coma, viu, Daniel, esse tipo de alimento, são muito importantes para nos fornecer muitos tipos de nutrientes. A beldroega que você citou, ele falou outras aí de cor verde escura que agora me fugiu, podem ser ricas, por exemplo, em vitaminas do complexo B, ricas em cálcio, que é muito importante para o nosso corpo, não só para a saúde óssea, mas também em magnésio, né? Apesar de nós termos os alimentos não fornecerem tanto magnésio quanto precisamos, mas essa proposta já pode ser bem interessante.
Legal, eu vou ter que chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, hein? Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa desta terça-feira ao vivo. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Nós temos ressaltado aqui a importância da linha aérea Divinópolis, Campinas, também com Belo Horizonte. Túlio vai colocar umas imagens para a gente. Viagem de Divinópolis para o aeroporto de Confins, Viracopos, representa em Divinópolis conectividade. Para BH, dura em média 30 minutos. A aeronave proporciona no seu interior um espaço bem agradável entre as poltronas. Pouso no aeroporto Tancredo Neves foi muito tranquilo, 7 passageiros estavam a bordo nesse voo, a maioria com conexões para outros estados, especialmente Rio de Janeiro e também São Paulo. Logo depois da aterrissagem em Confins, eu conversei com o piloto Emanuel Neto e também com uma das passageiras, a arquiteta Marina Lima. Essa aeronave tem capacidade para 9 passageiros. O Túlio coloca agora para a gente as 2 sonoras dentro do programa Amostra Grátis da Saúde. Estou ao lado aqui do Emanuel Neto, primeiro oficial da Azul Conecta, que fez o voo de Divinópolis para Confins. Olá, boa tarde. Emanuel, TV Candidez Divinópolis, boa tarde. Qual que é a segurança desse voo, já que muita gente fica um pouco ressabiado com relação a essa aeronave? Bom, a gente está falando de uma aeronave Gran Cessna, Gran Caravan, o modelo 208 Bravo VX, uma das aeronaves mais seguras do mundo. Inclusive, poucas as pessoas sabem, mas é o único monomotor no mundo que é homologado para o presidente dos Estados Unidos voar. Como você mesmo acompanhou, o voo super seguro, super estável, a aeronave não balança, o visual é muito bonito e vale muito a pena. Então, muita gente que tem dúvida se vale a pena ou não. Na questão da segurança, isso já está mais do que comprovado. Não, a segurança é total. Além do conforto, vocês estão voando dentro da aeronave com o motor mais seguro do mundo. Legal. Parabéns aí por esse voo e toda a equipe da Azul Conecta. Muito obrigado. A Marina Lima é arquiteta e veio nesse voo da Azul Conecta de Divinópolis para Belo Horizonte. Marina, TV Candidez Divinópolis, como é que foi essa experiência? Boa noite, Samuel. Boa noite, pessoal. Foi uma experiência muito bacana, um voo muito tranquilo, 30 minutinhos. Vale muito a pena pela praticidade, agilidade. A gente já chega, quem tem conexão, é muito rápido, muito prático. Foi um voo muito bacana. Foi a sua primeira experiência com a Azul Conecta?
Com a Azul Conecta, sim, já fiz outros voos mais longos, e foi tão tranquilo quanto um voo de porte maior. Um abraço aí, portanto, ao Emanuel Neto, piloto, e também para a passageira Marina Lima. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez com o naturopata Ramon de Assis. Nós vamos agora, Túlio, até o final do programa para a gente tentar responder todas as perguntas dos telespectadores aqui que estão participando. Ô Ramon, quem é que pode ter mais deficiência nutricional, o homem ou a mulher? Ou ambos estão no mesmo patamar? Ambos estão no mesmo patamar. É claro que as mulheres podem ter algumas deficiências que não são comuns nos homens, né? A exemplo disso, a gente falou ainda há pouco da deficiência de ferro e ferritina, né? É mais comum que as mulheres tenham essa deficiência, enquanto nos homens é muito comum que nós homens tenhamos excesso de ferro e ferritina, né? Então a gente tem que estar acompanhando, estar observando para que não aconteça nenhum caso nem outro. Em alguns casos vai ser ali uma suplementação, né, de ferro ou de outro suplemento. Outros casos, melhorar mesmo a alimentação ou regular ali a parte ginecológica da mulher, quando for o caso. Olá, Samuel, boa noite. Quem não tem vesícula, não tem útero e ovário, precisa de alguma vitamina? Renata, do bairro Novo Paraíso. Obrigado, Renata. Um abraço a todos do bairro Novo Paraíso. Um abraço, Renata. Obrigado pela participação e pergunta. Então, pode ser que precise sim, né, de alguma vitamina, algum mineral, né? Mas, por exemplo, a falta da vesícula, normalmente essa pessoa precisa de enzimas digestivas. Quem não tem a vesícula vai ter uma dificuldade digestiva que pode, por exemplo, dificultar que ela venha a digerir, por exemplo, gorduras, né? Então, além dela controlar a alimentação, é bom que ela ingira enzimas digestivas. Podem ser naturais, né? Por exemplo, ingerir junto das refeições mais volumosas, mais gordurosas, abacaxi. O abacaxi ajuda muito nessa digestão. Também temos o mamão, que também pode ajudar nessa digestão. E uma fruta que é pouco consumida e que talvez seja mais importante para quem não tem a vesícula, que é o figo, né? O figo maduro, ingerir o figo ali logo após a refeição ajuda muito, né, na digestão. Então, são estratégias que a gente pode adotar ou mesmo suplementar aí, através de cápsulas, essas enzimas digestivas. Agora, olha só a pergunta aqui da Maria Aparecida Rosa, ela é do bairro Belvedere. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o Ramon comentasse sobre o nível normal para não ter que fazer reposição. A vitamina D3, por exemplo, e a vitamina B12, quais são os níveis? Obrigado aí pela sua participação, Maria Aparecida Rosa. Naturopata Ramon de Assis vai te responder. Maria Aparecida, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Então, os níveis hoje adotados pela Associação Médica Brasileira, por exemplo, de vitamina D ou o colicalciferol, que é esse pré-hormônio, sugere que a gente tenha os níveis acima de 30 nanogramas por ml, né? Isso da vitamina D. Agora, algumas diretrizes internacionais já vêm adotando valores mais elevados. E o que dentro da minha formação, dentro do meu conselho, a gente também prefere, né, valores mais elevados, como por exemplo a partir de 60 nanogramas por ml. Então, entendendo que pode ser que haja uma mudança aí, inclusive, na própria referência da Associação Médica Brasileira. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. Já da vitamina B12, né, na Associação Médica Brasileira, a referência gira em torno, né, depende muito do protocolo adotado por cada laboratório, né, de medição. Mas, em média, são de 200 a 900 nanogramas por ml da vitamina B12, né? Eu também, dentro da minha formação, a gente prefere que os níveis de B12 estejam sempre beirando o nível máximo dessa referência. O Ramon, olha só a pergunta do Hilton Ezencleve, está mandando aqui um abraço para você, diz que sempre gosta de acompanhar aqui o programa quando você está presente. Pergunta ao Dr. Ramon Samuel, por favor, se a esteatose hepática pode ser considerada uma deficiência nutricional? Obrigado, Wilton. Ramon de Assis vai te responder. Wilton, um grande abraço, viu? Obrigado pelo carinho, né? Temos que nos reencontrar qualquer dia desses. Wilson, então, não necessariamente, né? Deficiência nutricional em relação à esteatose hepática, conhecido popularmente como gordura do fígado, né? Olha só, é um problema que a gordura do fígado não é causada por ingestão de gorduras, pelo menos na sua maior parte.
É claro que quando a pessoa ingere gordura, ela pode favorecer minimamente para esse quadro, mas o que causa esteatose hepática ou gordura no fígado é o excesso de açúcares e carboidratos simples, aquilo que a gente disse no bloco anterior. Então a pessoa tem que diminuir a ingestão disso, de açúcares doces e de carboidratos simples, como as massas e farináceos. Esse é o caminho do ponto de vista da alimentação para resolver o problema. Mas entender também que quando a pessoa tem sobrepeso e ela perde peso, a primeira gordura que a pessoa perde é do fígado. Então, a pessoa, se tiver sobrepeso, procurar perder peso ou fazer atividade física que vai resolver esse problema. Então, é os melhores caminhos. Temos protocolos de indicação? Temos, claro que temos, mas os melhores caminhos são esses. A perda de peso, né, paralela à atividade física e também a mudança do hábito alimentar. Ô Ramon, a esteatose hepática aqui que ele falou seria gordura no fígado? Isso. Olá, Samuel, boa noite. Não posso fazer atividade física devido a problemas de coluna. Eu sinto muita fome e estou engordando muito. Como é que o doutor Ramon poderia nos orientar nesse aspecto? Quem está mandando aqui a pergunta é a Luzia. Ela não mandou o bairro, mas disse que sempre assiste aqui o programa ao vivo. Luzia, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Então, Luzia, o que precisa ser feito é uma reeducação alimentar. Se você está ganhando peso e não pode fazer atividade física, o ideal é fazer modificar o que você come, né? Tanto no que diz respeito à qualidade dos itens, mas também na quantidade devida. Então, precisa ser avaliado, né, o seu caso, para que seja modificado. Entendendo, por exemplo, que a ingesta de proteína animal, né, e a redução de carboidratos simples e açúcares pode favorecer muito nesse sentido. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de não me identificar, mas eu gostaria de saber ao mesmo tempo como se faz para fazer a prevenção, para deixar de ter essa deficiência nutricional. Obrigado a você que mandou a sua pergunta. Ramon de Assis vai te responder. Um abraço de toda forma, muito obrigado, né? Então, se você se refere à deficiência nutricional no que diz respeito ao que a gente ingere e fornece para o nosso organismo, é muito simples, né? Primeiro, entender que hoje a sociedade está ingerindo, né, está se alimentando muito mais de produtos alimentícios do que alimentos de verdade. E para a gente separar aí o joio do trigo, é entender que o que pode nos fornecer nutrientes saudáveis, vitaminas, minerais, proteínas, são os alimentos de verdade. Produto alimentício, em sua maioria, não tem nada para nos oferecer, não tem nutriente nenhum. Né? Muitas vezes a quitanda que a gente come, né, ela pode ser muito gostosa e claro, devemos comer sim, né, pontualmente, mas entender que ela pode não estar nos fornecendo nada do que a gente precisa nutricionalmente falando. Então é entender essa dinâmica, o que eu vou ingerir que vai me fornecer nutrientes para a minha saúde, né, e começar a ingerir mais desses alimentos de verdade ao invés dos produtos alimentícios. A telespectadora aqui, que também não quis se identificar, ela pergunta como tratar anemia, deficiência da vitamina B12. Ela pede para você comentar sobre as injeções intramuscular, se pode contribuir. Então, a gente agradece de toda forma a participação em pergunta, pode contribuir. E dentro de uma avaliação, né, específica, pode ser a melhor opção. Mas em alguns casos nem precisa, né? A pessoa modifica ali. E uma coisa que vale a pena responder, né, esclarecer diante dessa pergunta, Samuel, que eu acabei não falando ao longo do programa, é o que muitas vezes, além de nós não ingerirmos devidamente os nutrientes que o nosso corpo precisa, muitas vezes a gente ingere alguns produtos alimentícios ou mesmo alimentos que roubam esses nutrientes. Opa, vamos falar então deles aí. Então, por exemplo, dentre eles nós temos uma proteína chamada glúten, que está aí presente no trigo, no centeio e na cevada. Esse glúten é um dos chamados antinutrientes, né? Não bastasse nós não ingerirmos tudo que a gente precisa para a nossa saúde, o glúten é um dos que rouba os nutrientes, né? De certa forma, entre aspas, rouba o que a gente deveria estar consumindo e ingerindo. Para além do glúten, os lácteos, né? Em geral, os derivados do leite, né? Sobretudo o leite in natura, e também ali um queijo fresco, também pode fazer o mesmo papel, já que ele pode predispor o nosso intestino a uma inflamação, subclínica. E por último, os açúcares. O açúcar também pode comprometer a nossa absorção ali de nutrientes. E também, lembrei agora, do café. O café também pode inibir a absorção de muitos nutrientes. Então, entendendo isso, a gente tem que ter uma orientação para sabermos quando
né, utilizar de alguns desses alimentos ou produtos alimentícios para que a gente não comprometa o que a gente se alimentou de correto. Ô Ramon, para tratar a questão da deficiência nutricional, que é o nosso tema de hoje, qual que é a importância do papel do naturopata nesse contexto? Eu acho que é suma importância, né? Paralelo aí aos nutricionistas que também vão fazer ali a melhor indicação de dietas para os pacientes que vão necessitar disso, mas o naturopata tem ainda a ampla condição de individualizar cada paciente, né? De saber, por exemplo, como eu disse ainda há pouco, separar os tipos metabólicos pelos seus tipos sanguíneos, né? E saber que cada tipo sanguíneo vai ter facilidades e dificuldades alimentares que podem ali ser bem importantes para a melhora das absorções e acabar com a deficiência nutricional em definitivo. Então a naturopatia pode tanto suplementar vitaminas, minerais e proteínas, a naturopatia pode orientar qual que é a melhor alimentação e tanto no que diz respeito a introduzir alimentos ou retirar alimentos, mas também na indicação de plantas pontuais que podem favorecer e otimizar esse processo. Muito bem, eu recebi aqui agora há pouco uma mensagem, até informei aqui a telespectadora, do grupo do WhatsApp, que é o grupo mais famoso aqui de informação da saúde, que é o 991370003. Túlio colocou ali na tela. E é bom lembrar que na rede social, no @naturopata Ramon de Assis, tem várias informações todos os dias no seu Instagram e demais redes sociais, né? Além do seu atendimento, que continua aqui na Rio de Janeiro, 426, no prédio conhecido como da Vivo, na sala 1107. E o grupo do WhatsApp, o que você fala de novidade? Então, tanto o nosso grupo do WhatsApp, que é o Viva Melhor, que nós temos ali vários profissionais da área de saúde, né? Psicólogos, psicanalistas, nutricionistas, que estão colaborando ali diretamente também para as informações nutricionais, por exemplo. Temos fisioterapeutas e também educadores físicos também colaborando em cada um na sua área, mas sempre do ponto de vista natural para a gente promover saúde ou recuperar a saúde. Então, o Viva Melhor é um grupo de WhatsApp fechado, só é postado nas segundas, quartas e sextas e assuntos pertinentes à saúde. Se você quer entrar, é só solicitar por esse número que foi disponibilizado para que a gente possa incluir você no grupo, né? É só falar, eu quero entrar no grupo e mandar uma mensagem para esse número. E também, né, as nossas redes, como você bem falou, Samuel, a gente tem um cuidado ali de postar sempre, em sua maioria, vídeos, né? Vídeos curtos com dicas de saúde natural, como as que a gente falou por aqui hoje, para que as pessoas tenham mais saúde, possam melhorar aí a saúde das suas famílias, né, através desse contato. Naturopata Ramon de Assis, Instagram, Facebook ou YouTube. Ramon, a gente tem aí um minutinho para você fazer um resumo dentro desse tema que nós abordamos hoje ao vivo aqui no programa Mostra Grátis da Saúde sobre a questão dessa deficiência nutricional. O que de mais importante o Ramon de Assis vai deixar para o telespectador que nos acompanhou nessa terça-feira? Bom, vamos deixar a seguinte reflexão, né? E se existisse uma fórmula mágica que pudesse nos prevenir da maioria das doenças ou recuperarmos das doenças já pré-existentes? É uma pergunta reflexiva. Eu posso dizer que se essa fórmula fosse bem cara, mas se descobríssemos que o preço dessa fórmula fosse disciplina, dedicação e foco. E dizer que existe essa fórmula mágica. A naturopatia, com todas as suas ferramentas e orientações, pode te ajudar a prevenir a maioria das doenças ou te fazer recuperar das que você já possua, através de orientações e indicações muito precisas. E o que você precisa pagar para tudo isso, de fato, é uma mudança de hábito, disciplina, dedicação e foco. Então, eu quero deixar essa mensagem para que as pessoas não se abatam por já terem alguma doença ou fiquem ali, me disseram que não tem solução. Sempre pode ter, procure ajuda e a gente está à disposição. Bom, obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado também, Samuel. Importante ressaltar que essa entrevista você vai poder acompanhar no sábado, na reprise do programa, a partir de 1 da tarde. Breve também vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Boa noite, Ramon. Obrigado mais uma vez. Boa noite para você que nos acompanhou nessa terça-feira, hein? A gente volta na próxima terça-feira, se Deus quiser. Até lá, se Deus quiser.
Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.